Agora para mais esse vídeo, aqui a gente vai fazer o nosso terceiro, lembrando que são vídeos com assuntos que eu vou cobrar para avaliação, tá? A gente está mais revendo conteúdos sobre comunicação e o texto escrito, né? E aí são conteúdos também muito discutidos no ensino médio, só que agora a gente vai dar uma revisão e fazer uma reflexão melhor sobre esses assuntos, sobre esses temas. Aqui nós vamos começar falando um pouquinho sobre o ato de ler, né? A gente fala do texto escrito, como eu sempre tenho falado, técnicas para escrever, a importância de escrever, de praticar a escrita, mas aí a gente sabe que a escrita e a leitura elas não se separam, né? Uma depende da outra. Na verdade, quando a gente escreve, a gente já está transformando nossa leitura em um texto. Então a gente lê para escrever, geralmente assim. A gente faz vários tipos de leitura. A leitura do mundo, né? Que ela está muito na frente da leitura literária, da leitura científica. A gente já tem uma leitura de mundo, né? Existem pessoas, por exemplo, que elas não são alfabetizadas, elas não sabem escrever, né? E elas não sabem ler, vamos dizer assim, o texto escrito, o texto da linguagem verbal, mas elas têm uma leitura de mundo muito cheia de experiência, vou colocar assim, né? Então, essa pessoa ela consegue falar sobre vários assuntos, mas infelizmente por algum motivo, muitas vezes por não ter a prática social escolar, né, a da vida escolar, ela não conseguiu ter acesso, ou ela não conseguiu ter acesso à escola e por isso talvez não consiga escrever, não saiba ler e escrever. Mas a gente vai, assim, falar um pouquinho sobre o ato de ler. A leitura não pode ser encarada como uma simples decodificação de signos, atividade mecânica que determina uma postura passiva diante do texto. Essa frase é do Paulo Freire, 1985, né? Ele vem e faz uma leitura de Todorov, que diz assim, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Todorov foi magnífico, né? Quando ele escreveu isso e ele vem e fala assim, quando ela vem e diz assim que a leitura ela tem uma relação entre texto e contexto. Nós sabemos que existe uma variedade muito grande de palavras da nossa língua, principalmente no nosso país, né? Uma variação linguística enorme e que muitas das vezes a leitura ela vai ter um significado diferente para mim e para uma outra pessoa que tem um contexto totalmente diferente do meu. Isso é claro, porque a leitura da palavra, ela não vem antes da leitura do mundo. Uma depende da outra, mas para eu compreender a palavra, eu tenho que levar em consideração o meu mundo, as minhas experiências, né? O meu contexto. Então, isso tem que ficar bem claro. Por isso que a gente sempre fala isso, né? Que o mesmo texto vai ter diversos significados
porque esse significado, né, ele depende do contexto, ele depende das experiências e ou da leitura de mundo que cada um tem, né? A leitura é uma atividade necessária no mundo de hoje e não deve restringir-se às finalidades de estudo. É preciso ler para se informar, para participar, para ampliar conhecimento e alcançar uma compreensão melhor da realidade atual. A leitura é um processo de reconstrução textual. Então a gente não pode pensar que ler é somente uma atividade para quem estuda, né? Para aprender, para decorar, não. É necessário ler para se informar, ler para se divertir, ler para desenvolver o nosso intelectual mesmo, né? Ela é um processo de reconstrução textual. Nós temos uma ideia dentro da nossa mente, né? Nós temos uma ideia sobre muitas coisas, nós sabemos falar sobre muitas coisas, mas quanto mais você lê, mais isso vai melhorando, o seu texto vai se reconstruindo e você vai o quê? Você vai adicionando mais coisas e isso vai ficando muito melhor. Então, quanto mais você lê, mais você sabe. Quem lê diz, tem uma chargezinha que diz assim, que quem lê vê melhor, ouve melhor, fala melhor, né? Então a leitura ela vem trabalhar com essa percepção de mundo que nós temos através dos nossos sentidos, falar, ouvir e ver. Então, importante ler. Aí tem algumas técnicas que vão ajudar, né, você na sua leitura. E essas técnicas tem aqui a técnica de sublinhar e a técnica de esquematizar. Na técnica de sublinhar, ela é uma técnica empregada com diversos objetivos, que é assimilar melhor o texto, memorizar, preparar uma revisão rápida do assunto, aplicar em citações e principalmente resumir, que é esquematizar. Para sublinhar, é indispensável, antes de tudo, a compreensão do texto, pois este é o único processo que permite a seleção do que é importante e do que é secundário. A técnica de sublinhar pode ser desenvolvida a partir dos seguintes procedimentos. A leitura integral, a gente lê o texto para tomar conhecimento dele. Também para esclarecimento de dúvidas de vocabulário, né? Você sublinha para palavras desconhecidas que você não lembra o significado. Releitura do texto a fim de identificar as ideias principais, então você relê e sublinha as ideias principais. Sublinhar em cada parágrafo as palavras que contêm a ideia núcleo e os detalhes importantes. Assinalar a margem do texto com um ponto de interrogação, os casos de discordância ou de passagem obscura que você não entendeu, que não ficou claro, os argumentos discutíveis. Ler o que foi sublinhado para verificar se há sentido. Reconstruir o texto tomando as palavras sublinhadas como base. Quando você lê um texto que você sublinha as palavras que você considera mais importantes, se você destacar, você tira desse texto todas as palavras que você sublinhou, considerando importante, se você tirar e colocar em ordem, você consegue somente daquelas palavras reconstruir o seu texto, né? Usando aquelas palavras dentro do tema, do mesmo tema, só que agora você vai escrever do seu texto. Isso é bem legal, isso é uma prática ótima para quem quer exercitar, assim, para melhorar o seu ato de ler e de escrever. Aí nós temos aqui os exemplos, né? Captando as ideias. 4 funções básicas têm sido convencionalmente atribuídas aos meios de comunicação de massa: informar, divertir, persuadir e ensinar. Então eu já falei que são 4 funções básicas
dos meios de comunicação em massa e já sublinhei quais são os 4. Aí a primeira, difusão de notícias. Segunda, a procura da distração. A terceira, persuasão. A quarta, ensinar. E isso para a formação do indivíduo e para ampliar o acervo de conhecimento. Se eu pegar essas palavras sublinhadas, retirar desse texto, quiser reescrever, eu consigo reescrever um outro texto muito bem, né? Falando dessas 4 do meu jeito. Claro que após uma leitura. Então, eu sempre falo para vocês, né, da questão de parafrasear, né? Quando nós vamos parafrasear, na verdade, seria bem interessante se nós usássemos a técnica de sublinhar, porque aí você retira as palavras importantes daquela citação para parafrasear. Fica bem legal, uma ideia bem legal. A outra estratégia é a do esquema, né? Que o esquema ele tem como função básica informar, divertir, persuadir e ensinar. Informar é a difusão de notícias, divertir como distração, persuadir como convencer e ensinar como ampliar conhecimento para a formação do indivíduo, né? O esquema é hoje também muito utilizado como forma de resumo, a gente chama como um tipo de resumo, onde você pega o seu texto, esquematiza, né, fazendo aqueles desenhos. Tem gente que faz cada desenho magnífico hoje, inclusive se vocês observarem, eu já falei isso em sala de aula, que tem páginas de redes sociais como o Instagram, que pessoas fazem páginas somente ensinando a como fazer esquemas de conteúdo. E é bem legal. Chamam-se resumos esquematizados. Bom também para a prática do ato de ler e de escrever. Aí, como redigir resumos, né? Um resumo bem elaborado, ele deve obedecer os seguintes passos. Primeiro, ele deve apresentar de maneira sucinta o assunto. Segundo, não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais, né? Se for um resumo apenas, se for um resumo crítico, aí talvez vocês vão ter que fazer isso, o que era mais permitido no final, mas algumas pessoas preferem ir fazendo a partir do próprio resumo. Terceiro, respeitar a ordem das ideias e os fatos apresentados. Então, o resumo, você tem que respeitar essa ordem do escritor, do texto que você está lendo. Quarto, empregar linguagem clara e objetiva, não mude, não tire, às vezes, uma linguagem que talvez estava mais compreensível para colocar uma linguagem que você considera mais bonita e acaba ficando de difícil compreensão. 5, evitar a transcrição de frases do original, né? Você está resumindo, então evite fazer a transcrição. Se você fizer, faça isso, mas faça utilizando as palavras sublinhadas, palavras-chave, as ideias centrais do texto. Apontar as conclusões do autor. E aí esse é um resumo normal, né? Então tem os tipos de resumo. Tem o resumo do autor e tem o resumo crítico. Isso é para o resumo do autor, tá bom? Aqui falando um pouquinho sobre, aí aqui nós vimos então técnicas para leitura. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem, língua e fala. É bem rápido porque eu já falei num vídeo sobre o texto, o conceito, né, sobre o que é língua, linguagem, né, signo, significado, significante. Só que aqui nós vamos ver na questão dos tipos de linguagem. A linguagem ela pode ser definida como um processo de comunicação de uma mensagem entre dois sujeitos, pelo menos, sendo um o destinador e o outro o emissor, o destinatário ou o receptor. Em resumo, a linguagem é todo o sistema de sinais convencionado que permite o ato de comunicação. Então, tudo que permite ato de comunicação é chamado de linguagem. É um conjunto muito maior. Dentro de linguagem tem o conceito de língua,
de signos, de significado, de tipos de linguagem, mas o grande conjunto é a linguagem. Então, tudo que permite o ato de comunicação é chamado de linguagem. E ela pode ser a verbal e a não verbal. A verbal é tudo que faz uso dos sinais, né, que são as palavras, tanto na sua forma oral como na sua forma escrita. Então, a linguagem verbal é da palavra. Se eu estou falando, estou produzindo uma linguagem verbal. Se eu estou escrevendo, eu estou produzindo também uma linguagem verbal. A palavra verbal, ela vem do latim verbalis, que por sua vez vem do verbum, que significa palavra. Então, por isso que quando falo em verbal, eu me refiro à palavra escrita ou falada. A linguagem não verbal, a linguagem não verbal, ela utiliza outros meios de comunicação, com exceção das palavras, né? Os sinais empregados pelos surdo-mudo para efeito de comunicação, eles se constituem como um tipo de linguagem não verbal, muito propriamente denominado linguagem do surdo-mudo. Do mesmo modo, o conjunto de sinais de trânsito utilizado para orientar os motoristas e as bandeiras que orientam os pilotos de corrida, todos são chamados de linguagem não verbal. Além da dança, da pintura, da escultura, outros tipos de manifestações artísticas que se utilizam de outros signos, com exceção à palavra. Então, tudo que eu utilizo para me comunicar, com exceção da palavra, eu vou chamar de linguagem não verbal, tá? Então, a língua, eu já disse, né, que ela é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só não pode nem criá-la e nem modificá-la. Então, um indivíduo ele não pode modificar, a cultura dele pode ir modificando a língua, né, a fala, mas a língua como é o nosso idioma, nós não podemos modificar isso. Nós mudamos a nossa fala, nós fazemos uma mudança na nossa língua, mas de uma forma assim, onde nós acrescentamos, mas mudar, a partir de hoje eu não falo mais língua portuguesa, falo língua espanhola. A gente vê que aqui em Roraima, por exemplo, a gente tem uma quantidade de imigração muito grande, e eles vêm com uma outra língua, né, que é a língua espanhola. Mas nem por isso a gente vai mudar a nossa, ou eles têm esse direito de mudar, tá bom? Então, vamos ler aqui, que diz que a língua é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só não pode nem criá-la, nem modificá-la. Ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade. Trata-se de um sistema de natureza gramatical pertencente a um grupo de indivíduos, formado por um conjunto de sinais e por uma gama de regras para sua combinação. É, portanto, uma instituição social de caráter abstrato que somente se concretiza através da fala. Então, a fala ela é individual, mas a língua é coletiva. Nós não podemos mudar as regras. Vocês vejam que para ocorrer o novo acordo ortográfico foi preciso anos e anos e muitos estudos e muita concordância entre todos para poder mudar, para poder tirar acento, para poder acrescentar. Então, ninguém pode mexer nas regras e nas combinações de uma língua só porque quer, né? Já a fala, ela entende-se como um ato individual que varia de indivíduo para indivíduo de acordo com a personalidade de cada um, além de determinados fatores de ordem social, ideológica e cultural. Enquanto a fala é revelada como ato individual, a língua possui um caráter social. Ela é patrimônio de toda a coletividade, ao passo que aquela é resultado das realizações individuais de cada indivíduo.
Então, a língua, ela é particular, né? Perdão, gente, a fala, ela é particular. Cada um, ela, ela é assim, individual, de cada um. A gente pode mudar. De repente, amanhã eu quero falar com um estilo diferente. Então é a fala, mas eu estou falando fazendo uso da língua que eu não posso mudar. Entenderam? Então, o estilo da minha fala, eu posso falar do jeito que eu quiser, né? Mas eu não posso mudar a minha língua. Então, enquanto uma é particular, individual, a outra é coletiva, tá? A língua é coletiva, a fala é particular. Aí, por esse motivo, porque a fala ela é, né, tão particular, nós vamos ver que existe uma variação desse uso. E vários fatores contribuem. Os usos variados da língua dependem de uma série de fatores, como os regionais, os culturais, os contextuais. Os regionais, você sabe, né, já deve ter percebido que o português do Sul é diferente do português do Norte, que o de São Paulo é diferente do de Roraima, que o de Rio Grande do Sul é diferente do Amazonas e assim vai, é por região. Todos falam a mesma língua, todos fazem uso da mesma língua, mas falam, né? Essa variação na fala vai depender da região. Dos fatores culturais também, que é o grau de escolarização, a formação cultural do indivíduo, são fatores que determinam o uso diferente da língua. Uma pessoa escolarizada utiliza a língua de maneira diversa da pessoa que não teve acesso à escolarização formal. E aí você pode ver a questão de uma pessoa que não teve acesso à escola, como é muito comum falar da roça, né? Não de uma forma assim, discriminando, mas aí as pessoas mais que estão distantes, sem acesso à escola, elas aprendem a falar porque é nato, né? É nato a fala, mas elas aprendem a falar e elas falam a língua que é local, que é a língua local. Mas as regras dessa língua que fazem com que essa pessoa utilize de uma maneira diferente para falar, de uma mais formal, digamos assim, porque nós vamos ver que tem a linguagem formal e a informal. Então, isso vai depender também da questão cultural, do grau de escolarização ou até do lugar. Aí nós temos os fatores contextuais, né, que um mesmo falante altera o registro de sua fala de acordo com a situação em que se encontra. Numa roda de amigos, onde ele discute futebol, na igreja, na escola, ali na pracinha comendo um churrasco, falando com o nosso chefe ou falando com o nosso amigo de trabalho, a gente vai ver qual é o contexto e aí eu vou modificar o uso da minha fala, né? Então, como que eu vou falar? Vai depender do contexto. Então, isso é muito legal que nós, né, falantes, nós temos essa possibilidade de mudar a hora que a gente quer a nossa fala, de acordo com as nossas necessidades. E o outro fator é o fator natural. O uso da língua pelo falante sofre influência de fatores naturais como a idade ou sexo, né? Que uma criança ela não usa a língua da mesma forma que um adulto, assim como até por questões gramaticais também, um homem não usa igual uma mulher, né? Então a gente tem consegue também perceber isso, né? A língua portuguesa ela exige que em algumas situações o homem fale de um jeito, a mulher fale de outro, como obrigado para homens, obrigada para mulheres, né? Quando nós vamos escolher os fatores que alteram a nossa fala, a gente vai ver que tem os níveis de linguagem, né? E aí a gente vai ter o nível coloquial popular e o nível formal culto. O coloquial popular é a fala que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, né? E aí muitas das vezes em conversas familiares,
usando muitas gírias, né? Em recado, bilhete, WhatsApp, né? A gente usa muito uma linguagem coloquial bem popular, tá? Lembrando que esses níveis de linguagem, eles vão aparecer muito no nosso texto escrito, que é aquele utilizado por pessoas em situações formais, bem como pela maioria dos órgãos de imprensa, né? Já pensou um jornalista chegando em frente uma televisão, apresentando um jornal e chegando lá, e aí, beleza, boa noite, tudo de boa, tudo bem? Tipo assim, não tem como, né? São gírias que numa situação formal culto não é aceito. Então, a língua ela vem também devido a essa possibilidade do uso da fala, ela vem se classificando em nível coloquial popular e nível formal culto, tá? É como roupa, você vai ver a situação, para onde você vai, vou para tal lugar, qual a roupa mais adequada é essa, eu vou com essa, eu vou para praia, então eu vou com uma roupa de praia. A língua ela é muito assim, ela se adapta ao contexto que nós vamos precisar usar. Aí, falando de linguagem de comunicação, aqui tem um texto que foi lido em sala de aula, né? Sobre um moço que queria comprar uma coisa, mas ele não conseguia dizer o que era, né? E aí ele se enrolou, tentava dizer, até que no finalzinho era apenas um alfinete, né? E aí ele conseguiu falar isso. Esse texto, ele é do Luiz Fernando Veríssimo e ele vem mostrar pra gente sobre como é difícil quando a gente não sabe se comunicar, né? Quando a gente não consegue se expressar direito, a comunicação ela não acontece. Então, na verdade não ocorre comunicação, porque comunicação só quando os dois se entendem, aí sim é comunicar. Aqui diz que comunicar é tornar comum, né? Comunicar é tornar comum uma mensagem, é onde os dois estão compreendendo, o emissor e o receptor compreendem a mensagem, tornou comum para os dois, aí sim eu tenho a comunicação. E aí tem os fatores que contribuem para o processo de comunicação, que é a intencionalidade, né? O emissor demonstra a intenção de comunicar algo, a natureza da mensagem veiculada, que tem que ter objetividade, clareza, coerência, precisão na informalidade do texto, o conhecimento prévio do receptor, né? A importância do conhecimento partilhado. Às vezes falar de alguma coisa para alguém que nunca ouviu falar daquilo vai ficar muito mais difícil para ele compreender. O receptor ele deve conhecer o código utilizado na comunicação, fala, escrita verbal, não verbal, linguagem, é claro, né? Hoje nós temos essa dificuldade com os venezuelanos. Se a gente não conhece esse código aí, fica difícil se tornar comum. Então fica difícil a comunicação porque não é comum para os dois. A situacionalidade, né, o contexto social, cultural, geográfico, a relação dialógica entre texto e contexto, né? Então essa situação, né, onde esse contexto ele deve estar abordado para o emissor e o receptor com uma relação dialógica, né? Onde o texto e o contexto eles possam se encaixar, porque senão eu não tenho esse tornar comum parece muito simples, mas nem sempre ele acontece se a gente não observar esses pontos. Não tem como assim acontecer o tornar comum, tá? Aí tem aqui linguagem, que é todo o processo de comunicação. Anotem isso, tá? Eu acho que isso pode cair na prova. Língua, que é um sistema de natureza gramatical formado por um conjunto de regras e ela é de caráter abstrato social.
E a fala, que é individual, variável de pessoa para pessoa, de acordo com vários fatores, como regional, social, cultural, ideológico, né? Suassuna, ele diz que língua é social e é um patrimônio de uma sociedade, e que a fala, a parole, ela é individual e ela é resultado das realizações linguísticas individuais, ok? Níveis de linguagem: coloquial, popular e formal, culto. Aí nós temos ainda aqui o técnico, profissional e o artístico. O técnico é usado por médico, advogado, enfermeiros. Por que a gente vai estudar termos técnicos? Porque é um nível de linguagem profissional que as pessoas que são da saúde, elas devem conhecer termos que um professor não vai conhecer como vocês, que um advogado não conhece como vocês, bem como termos dos advogados não são conhecidos por nós, né? E que muito pouco de professor, no grupo de professores tem pouco termos profissionais técnicos desconhecidos, a maioria são simples de compreender. Nós temos o nível artístico também, que são os romances, contos, crônicas literárias, poemas, né, pintura, escultura, que é um tipo de linguagem também que se encaixa dentro de um nível de linguagem. E aí a gente vai agora falar um pouquinho desse. Aí aqui a gente tem um exercício, né? Vocês podem fazer também e tá respondendo para mim, se quiserem mandar para analisar. Vocês vão ver aqui, ó, exercício, níveis de linguagem. Identifique o nível de linguagem predominante. Eu deveria ter sublinhado essa palavra, mas não. Mas anotem aí, predominante em cada texto abaixo. Então, os níveis de linguagem é o coloquial, é o formal, é o técnico, qual é? Aí vocês vão colocar texto 1, a resposta texto 2, texto 3 e mandar para mim aí lá no WhatsApp, tá? Aqui nós temos a anedota exemplar, que é um tipo de texto para falar sobre denotação e conotação. Algumas vezes eu ficava com tanta dificuldade de diferenciar denotação e conotação, até que eu peguei a seguinte regrinha. D é de dicionário. Dicionário ele traz o sentido real das palavras. Então, D de dicionário, denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado, né? Então, quando eu digo assim, eu sou um cara fraco. Então, eu sou um cara fraco. Cara é no sentido conotativo, né? Porque não é um homem fraco, aí tudo bem, mas cara é no sentido conotativo. Se eu falar ele está com a cara manchada, aí cara no sentido real da palavra rosto, sentido real, sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido que encontramos no dicionário, é o sentido original da palavra. E o conotativo é o sentido onde a palavra ganha outro significado diferente daquele que nós encontramos no dicionário. As diferentes interpretações para o sentido conotativo da palavra dependem do contexto em que a palavra vai ser utilizada. Aí, por exemplo, denotação. Vamos ver um exemplo aqui de denotação. Ele está com a cara manchada, cara de rosto. Juliana estava com a cara cheia de espinha, cara cheia de espinha, rosto, né? Cara no sentido de rosto. Eu estou usando nesse sentido, denotativo. Aqui no conotativo, exemplo, eu sou um cara fraco, cara que seria homem. Ei, cara, tudo bem? Cara que é um sujeito, um rapaz. Eu estou usando nesse sentido, né? Então, é no sentido onde eu dou um outro significado para essa palavra. Quando eu dou um outro significado para a palavra, eu uso o significado conotativo, tá? Aqui nós temos as modalidades da língua, que é a fala e a escrita, que vocês estão lendo um livro, né? Por sinal, muito legal, se preparando para futuramente fazer o seminário. E aqui vem diferenciar a fala e a escrita e as características de uso de cada uma.
A fala ou a língua falada, como alguns costumam dizer, possui características bem peculiares, entre as quais nós vamos citar. Primeiro, a fala ela é espontânea, né? Por exemplo, numa conversa telefônica, num bate-papo informal, conversas familiares, em situações informais, a fala nós usamos o nosso discurso de uma forma muito espontânea, sem preocupação com a complexidade vocabular, com o uso das construções sintáticas, com acentuação, com pontuação. Nós falamos. Muitas das vezes nós não sabemos se está na ordem direta ou indireta, nós nos preocupamos em ser compreendido. Outra característica é o tempo curto entre o planejamento textual e a produção linguística, né? Durante a fala nós não temos tempo suficiente para planejar o que nós vamos falar, como na escrita que você pode parar e até ir tomar um café, beber uma água e depois voltar e continuar. E a fala não dá assim, quando você menos espera, já falou. Aí, isso acontece até que durante esse tempo que é curto, você pode até ocorrer de alguns deslizes, né, como diz, né, com relação à gramática, culta padrão da língua, e geralmente na fala a gente acaba usando o nível muito coloquial. É muito complicado para um falante falar sempre utilizando o nível formal. É muito difícil. Então, muitas das vezes a gente faz uma mistura mesmo e acaba porque não dá muito para se planejar. Exemplo aqui, ó. Quando é que tu vai para casa de Ana? Né? Amanhã mesmo eu vou, amanhã mesmo. Oxe, se tu visse como Ana tava na festa, acho que ela tá de namorado novo, né? Olha aqui, a gente compreende, é uma fala bem legal. A gente percebe que duas pessoas aqui conversando, mas se você for produzir a sua fala escrita, fazer a transcrição dela, você vai ver o tanto quanto você errou, que você desobedeceu às regras gramaticais da língua, né? Então a fala ela tem isso. Também é a presença de recursos expressivos que auxiliam a construção textual. Hesitações, anacoluto, marcadores, correção, repetição, pausa, entonação. Isso aí nós não temos muito na nossa fala, né? A gente percebe que às vezes na escrita você quer dar uma parada, você faz uma pergunta, um espanto, uma pausa longa. Como que você coloca isso na sua escrita? Porque na fala já é mais fácil, né? Muitas vezes, quando estamos falando, hesitamos em busca da palavra certa ou da frase que melhor se encaixe naquele contexto. A hesitação de um fenômeno muito recorrente em situações de fala informais quando estamos planejando nossa produção linguística. As hesitações podem ocorrer através de pausas silenciosas ou de certas repetições de expressões ou ainda a partir do alongamento de vogais. Então, quando você fala não acredito, então essa hesitação, esse não, ele vem muito mais forte, né? De uma forma onde você expresse aí uma dúvida, um medo ou um espanto, né? Então, alguns marcadores, eles se apresentam muito forte na nossa fala, e principalmente repetição. Eu, por exemplo, eu repito várias vezes né, e aí isso é muito marcante na fala. Já algumas características da escrita seria o uso do vocabulário na fala e na escrita, as diferenças na escolha lexical e a importância do contexto, né? A escolha lexical ou a seleção vocabular é um elemento que se apresenta diferente na fala e na escrita. No decorrer de uma comunicação oral, os interlocutores estão em presença num lugar e no tempo conhecido por eles. Essa situação reflete-se
na forma e no conteúdo da mensagem. À medida que os elementos construtivos da situação são conhecidos, o vocabulário empregado refere-se a eles apenas por alusões, né? Você designa o receptor, eu ou o emissor aqui, o lugar, agora, tempo, isso é o assunto da comunicação. Então, a comunicação escrita ela é menos econômica e força o emissor a fazer referências mais precisas sobre a situação. Eu não tenho como escrever do jeito que eu falo, né? A escrita, ela tem que ser... Lembra do vídeo que nós falamos lá, né? Das características de um texto escrito. Ela tem que ser clara, objetiva, ela tem que ser coerente. Então, tem tantas coisas que a gente tem que se preocupar com a escrita que ela muitas das vezes acaba sendo menos alusiva que a língua falada. A língua escrita é, então, geralmente mais precisa, menos alusiva que a língua falada, né? Então, ela é mais precisa, menos alusiva. Então, é diferente? É. Falar errado é errado? Falar é se comunicar. Escrever exige regras, mas a fala ela é individual. Eu não posso trazer para a fala o conceito do erro. Eu tenho que conseguir me encaixar no meu contexto, mas é muito complicado você dizer que uma pessoa falou errado, né? Sabendo que a fala ela é individual. Na escrita existe a ausência de hesitações, repetições, correções e formulação, né? Então, na escrita, você não vai estar buscando essas palavras com as vogais mais longas, você não vai estar repetindo, né? Corrigindo. Ah, não, desculpa, eu ia falar isso, corrigir. Não, isso não, é isso. Então, a escrita não te traz essa possibilidade, né? Aí aqui nós temos um texto de um acidente e aqui nós temos as características da fala, né? Que a fala, na fala nós temos maior espontaneidade, resumindo lá, nós temos maior espontaneidade, né? Características formais do texto falado ou do texto escrito são relacionados com a questão do planejamento. O texto fala, em geral, é criado no próprio momento da conversação e não possui rascunho, ao contrário do texto escrito, ele não é revisado, ele não é planejado. O texto conversacional, ele se apresenta pouco elaborado face à elaboração do texto escrito. O texto falado depende muito da situação comunicativa e da interação, depende até do momento emocional da pessoa, tanto do falante tanto do emissor como do receptor. Tem menor tempo para planejamento, é um processo quase que simultâneo entre planejamento e produção linguística, né? Você tem que pensar rápido e falar. Tem uma recorrência muito forte de repetição de palavras, um número muito maior. Um texto que você escreve, se você for falar, você vai ver, eu só consigo escrever um parágrafo e na hora de falar você fala 3 páginas, né? Então, são essas as características da fala. E aqui nós temos as características da escrita, são essas situações para a prova, tá? Característica da escrita, ela é menos econômica que a fala, ela geralmente apresenta um caráter mais preciso, menos alusivo que a fala. Ela é de menor espontaneidade, depende do tipo do texto escrito. O texto escrito está mais preso a convenções e às normas gramaticais, então, enquanto na fala eu posso me considerar um pouquinho mais livre, na escrita eu tenho que respeitar as regras gramaticais, né? Então, ela geralmente apresenta um grau de maior complexidade, já que o produtor do texto escrito ele possui um tempo maior para elaborar, ele pode se organizar, se planejar, tá? E aí aqui a gente tem a análise de texto, que vocês vão analisar, a função dos marcadores convencionais,
E aqui, gente, vocês vão ler isso aqui, aí a análise dos textos, texto 1, texto 2, texto 3, que são atividades, e aqui os textos e suas modalidades, que são os tipos de texto, gente. Narração, descrição e dissertação. Eu vou deixar isso aqui para vocês darem uma lida. Esse material ele vai todo em PDF para vocês lerem, tá bom? Mas de novo aqui a gente vai repetir sobre o tema do vídeo anterior que eu já mandei. E aí esse vai ser o assunto que a gente vai ficar por aqui, que vai ser nossas próximas aulas. Talvez no próximo bimestre a gente já vai falar sobre a redação técnica e a elaboração do relatório, que é um texto que na enfermagem é muito produzido, tá bom? Então já tem material pronto, aqui seria o início, vocês podem estar lendo para início, mas nesse momento não vai ser cobrado em prova, tá bom? Mas a gente vai estudar ainda a partir daqui pro próximo bimestre. Gente, eu espero que eu tenha contribuído, né? O nosso tempo não dá para gravar vídeos muito longos, porque para enviar arquivo fica um pouco difícil, mas eu espero que eu possa ter contribuído assim com vocês, para que vocês possam estar lendo e estudando um pouquinho mais e melhorando a prática tanto da leitura como da escrita de vocês, tá bom? Do todo, está desenvolvendo melhor o processo de comunicação, né? E que isso venha contribuir assim na formação de vocês. Ok? Obrigada pela atenção, estudem e respondam às atividades e vamos tirar essas dúvidas aí lá no WhatsApp, no nosso grupo. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Fiquem com Deus, mais uma vez, beijo. Eu estou com saudade também, eu estou em casa, sim, do jeitinho que, né, hoje eu gravei todos os vídeos aqui nesse cantinho aqui em casa. É necessário, né, mas que bom que eu estou bem de saúde, que bom que eu espero que vocês também estejam, tá bom? Fiquem na paz e obrigada aí pela atenção de vocês. Tchau.